A planificação de um sólido formado por polígonos regulares com perímetro 48 centímetros. O volume desse sólido em centímetro cúbico é... Bom, a planificação do sólido, a questão ela fala que o sólido é formado somente por polígonos regulares. Então observa o seguinte, todos esses triângulos aqui são triângulos equiláteros, e esse quadrilátero vai ser um quadrado, né? Porque é um polígono regular. Então, o que vai acontecer com esse sólido? Que tipo de sólido a gente vai ter? A gente vai ter justamente o que a gente conhece como pirâmide quadrangular regular. Ó. Então, eu vou ter aqui uma pirâmide, olha só. Eu vou ter aqui uma pirâmide, ó, com esse formato assim, ó. A pirâmide quadrangular, ou seja, a base da pirâmide é um quadrado, e essa pirâmide é regular, ou seja, as suas faces laterais são exatamente esses triângulos equiláteros. E observa que ele fala que o perímetro dessa planificação é 48 centímetros. E aí você não pode esquecer que perímetro, na verdade, é o comprimento do contorno da borda da figura. Então, quantos lados vão ter esse meu perímetro, esse meu contorno da figura? Eu vou ter 2, 4, 6, 8. Então é só a gente pegar esse 48, né? E divide por 8, que dá exatamente 6. Então quem é esse 6? Esse 6 ele vai ser o lado aqui, ó, desse triângulo. Só que esse triângulo é equilátero. Então, consequentemente, esse lado aqui também vai valer 6. E quem é esse lado? É justamente o lado do quadrado. Então a gente tem aqui, ó, uma pirâmide quadrangular regular, sendo que aqui embaixo, ó, a chamada aresta da base vale 6. E a aresta lateral, que é justamente o lado do triângulo, também vai valer 6. Beleza? Essa aresta lateral aí. O que a gente precisa para calcular o volume de qualquer pirâmide? Qual é a fórmula do volume? Deixa eu separar aqui, ó. Qual é a fórmula do volume de qualquer pirâmide? A fórmula é 1/3 da área da base vezes a altura. Show de bola? A área da base aqui eu já sei. Por quê? Porque essa base é um quadrado. Qual é a área do quadrado? Lado vezes lado, 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, a área dessa base eu já sei que é 36. Ou seja, a gente precisa descobrir o quê? A altura da pirâmide, ó. Esse segmento aqui, ó, que vem aqui, ó. A altura, ó, da pirâmide, ó. Esse segmento que eu vou fazer aqui. E aí, ó, a gente tem duas formas, existem duas ideias para a gente poder calcular a altura dessa pirâmide. A gente pode fechar aqui, ó, um triângulo retângulo por aqui, ó, e aí a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui, tá vendo? Ó? Então, ó, eu posso descobrir, eu posso calcular aqui, ó, a altura por esse triângulo. Ou a gente também pode calcular essa altura por um triângulo que pega aqui, ó, a diagonal aqui do quadrado, ó, que seria esse triângulo aqui, ó. Ó, esse triângulo ele vem aqui, ó, pela diagonal. Então, um triângulo que está cortando a pirâmide assim, né, na diagonal. Eu vou usar esse triângulo aqui. Por quê? Porque nesse momento, eu acho que é mais fácil, tá? Para mim, nesse momento. Por quê? Eu sei que a hipotenusa desse triângulo aqui, que também é um triângulo retângulo, né? Diga-se de passagem, então aqui, ó, também tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, a hipotenusa desse triângulo é 6, que é justamente essa aresta aqui, ó, a aresta da pirâmide, beleza? A base desse triângulo é justamente a metade da diagonal do quadrado aqui, ó. A base da pirâmide não é um quadrado? Então, qual é a fórmula? Opa, apaguei aqui, ó. Qual é a fórmula da diagonal do quadrado? Eu vou escrever aqui, ó.
A fórmula da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Essa é a fórmula, beleza? Qual é o lado aqui desse quadrado? É 6. Então, a diagonal vai ser 6 raiz de 2. Só que essa medida aqui é a metade da diagonal. A metade de 6 é 3. Então, esse segmento aqui, que na verdade é um cateto, ele vai valer 3 raiz de 2. Beleza? Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a altura da pirâmide. Então, se você escrever aqui assim, ó, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, e escrever ele aqui de forma isolada, ó, pega aqui e escreve esse triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a altura desse triângulo, sabendo que a hipotenusa é 6, a hipotenusa é 6, e que o outro cateto é 3 raiz de 2. Beleza? Então é só a gente chegar aqui, ó, nesse triângulo aqui, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, que vai dar 36, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto H vai ser H ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, ficaria assim, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado. Show de bola! Então, vou calcular esse 3 raiz de 2 ao quadrado. Como? 3 ao quadrado vai dar 9. Guarda esse número, 9. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Por quê? Porque a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, ó, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Aí o 9 vezes 2 vai dar 18. Então, ó, esse cálculo aqui vai dar 18. Só que esse 18 vai passar para o outro lado do negativo. Quanto é que dá 36 menos 18? Vai dar o próprio 18. Então, eu vou ficar com 18 desse lado, do outro lado, h ao quadrado. Então, vai ficar exatamente assim, ó. H ao quadrado igual a 18. Então, o h vai ser igual a raiz quadrada do 18. Mas quem é o 18? É 9 vezes 2. Você concorda que 9 vezes 2 dá 18? E qual é a raiz de 9? É 3. Como o 2 não tem raiz exata, a raiz de 2 você só vai repetir aqui, ó. Raiz de 2. Quem é o 3 raiz de 2? É justamente a altura que eu precisava descobrir da pirâmide. Então, 1/3 da área da base, que é 36, vezes essa altura que eu acabei de descobrir, que é 3 raiz de 2. Olha só que beleza. Esse 3 eu vou poder simplificar com esse 3. E aí, o que sobra? 36 raiz de 2. Simples assim. Ou seja, 36 raiz de 2 é o volume que a gente estava procurando da pirâmide, que é o sólido que ele me deu. Portanto, o gabarito é a letra E.